Olá pessoal, bem-vindos à nossa 7ª aula do nosso curso de História Geral, na qual nós trataremos da Roma Antiga, nosso último tópico da Idade Antiga, passando aí pelas fases da monarquia, da república e do império. Então, Roma foi fundada lendariamente no dia 21 de abril de 753 a.C. pelos irmãos Rômulo e Remo. Essa é uma fase ainda lendária, mítica, né, registrada em várias narrativas épicas ao longo da história romana. Aqui nós temos uma imagem, né, que está no Museu Capitolino, da deusa Lupa amamentando os jovens Rômulo e Remo, que teriam ascendência divina imediatamente do deus Marte e remotamente da deusa Vênus, que acabariam por fundar a cidade de Roma, que teria o seu nome em homenagem ao seu primeiro rei, Rômulo, depois de ter assassinado seu irmão numa disputa acerca da nascente cidade, que nós vemos aqui a murada original que delimitou a cidade de Roma, que é conhecida como a cidade das 7 colinas. Né? Você tem dentro da Roma original as colinas do Quirinal, do Viminal, do Esquilino, do Monte Célio, o Aventino e especialmente o Palatino e o Capitolino. O Palatino, que era uma região nobre da cidade, onde morava a maioria dos patrícios eminentes, e a colina Capitolina, que era o centro da cultura política e religiosa da cidade. Inicialmente, esse nascimento é uma junção de vários povos que habitavam na região do Lácio, onde fica localizada Roma, especialmente o povo latino, mas também os etruscos e os sabinos. Aqui nós temos um quadro do famoso conto do rapto das Sabinas. Diz a lenda que a primeira geração de romanos, dado a necessidade de mulheres para o povoamento da cidade, invadiu e sequestrou, né, as jovens sabinas de uma cidade vizinha. Inclusive, é uma das explicações que se dão ao costume de você carregar a noiva por sobre a soleira da porta da casa após o casamento, como se ela estivesse raptando. Existem várias explicações para esse costume, mas este é um deles. Mas essa Roma, inicialmente organizada de forma monárquica, passa por um período de 7 reis, seja o rei lendário Rômulo, seja os reis latinos, seja o também quase lendário rei Sabino numa Pompílio, que organizou a religião da cidade, ou os reis etruscos. Os reis etruscos encerram-se com o governo de Tarquínio o Soberbo, que além de ser considerado um rei tirano, que abusa do sistema político da cidade, não respeitando as tradições e os conselhos dos senadores, né, dos representantes das famílias originárias da cidade, também cria muito mal seus filhos, até que num episódio envolvendo um estupro causado pelos seus filhos, a cidade entra em revolta e Brutus, um dos mais proeminentes senadores da cidade, lidera uma revolta que depõe a monarquia e instaura a república. Essa república terá o ideal de representatividade da população, mas inicialmente muito restrita aos patrícios. Era uma república eminentemente aristocrática, na qual os patrícios reunidos no Senado, o termo Senado significa senex, né, os velhos, que seriam os pater familia, os chefes das famílias, dos clãs da cidade, que se reuniam originalmente para aconselhar o rei e agora se reúnem com função administrativa, governativa da cidade, estabelece uma república aristocrática e divide a função executiva entre 2 cônsules, os cônsules eleitos
pelo termo de um ano. As magistraturas eletivas na Roma Antiga tinham duração de um ano. Então, todo ano tinha-se eleições, e para evitar o domínio, para evitar a concentração de poder em uma única pessoa, era muito comum as magistraturas paritárias. Então você tem 2 cônsules eleitos para cada ano para fazer o governo da cidade, e inclusive Brutus foi um dos 2 primeiros cônsules da cidade. O problema é que essa república, e no mesmo ano da estabelecimento da república, em 509 a.C., você tem a dedicação dessa nova república nascente e da cidade à tríade capitolina, aos deuses Júpiter Optimus Maximus, Júpiter maior e melhor, que é a versão romana do deus Zeus, a deusa Juno, que é a consorte de Júpiter, que é a forma romana da deusa Hera, e da deusa Minerva, que é a forma romana da deusa Atenas, a deusa da sabedoria. Então, o deus rei, o deus soberano, o deus estatal, que seria Júpiter, que representa o poder, a deusa Juno, que é a deusa do casamento, da família, ou seja, da estrutura familiar que funda a sociedade, e a deusa Minerva, que é a deusa da sabedoria, num ponto de vista também muito pragmático, tal como era o povo romano, considerado um povo muito pragmático nos seus afazeres. E aqui nós temos uma gravura do templo capitolino de Júpiter Optimus Maximus, que ficava na colina capitolina. O problema dessa cidade aristocrática é que ela não conseguia atender os anseios da vasta maioria da população plebeia. E a questão social, a questão sobre os direitos, o modo de vida, o sustento, o acesso a condições melhores de vida da população baixa, ou seja, essa questão social vai dar o tom de todas as disputas da República Romana. Então, existe uma famosa secessão da plebe, que no ano de 494 a.C. se retiram da cidade para um monte sagrado perto e declaram que não mais trabalharão e não mais farão parte da cidade, fundarão sua própria cidade, caso não tenham suas reivindicações atendidas. E algumas são de imediato, outras demoram algumas décadas para se consolidarem, mas aqui o caráter efetivamente republicano e representativo da cidade se formará através das sucessivas concessões que se faz do sistema político à plebe, a maioria do povo que não é de nascimento nobre. Então você tem o estabelecimento de um cargo específico para os plebeus, de acesso restrito aos plebeus, que é o tribuno da plebe, que era uma autoridade eleito diversos números ao longo da história, mas vários tribunos da plebe que eram os fiscais em nome do povo desse governo e tinham poder de veto tanto sobre as ações dos magistrados quanto das resoluções do Senado ou das leis de forma geral. Então, era uma magistratura com sacrosanctas, ou seja, uma magistratura inviolável, não podiam sofrer violência ou constrangimento de qualquer forma sobre grave punição legal. Então, o tribunato é o primeiro dessas conquistas. Você tem a Lei das 12 Tábuas, formou-se uma comissão chamada os Decêmviros, uma comissão de 10 pessoas para compilar a legislação legal, oral da cidade e a tornar pública e definitiva e de acesso a todos, como nós já mencionamos em aulas anteriores, é uma das conquistas do povo frente à aristocracia mais importantes, você ter um código de leis que seja de conhecimento público e que seja possível reivindicar direitos com base nessa lei. O resultado do trabalho dos decêmviros foi a Lei das 12 Tábuas, que é um dos mais famosos marcos do direito romano e do direito mundial. Também a Lex Caluneia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, o que antes era vedado, regulamentou essa possibilidade, e também concedeu aos plebeus acesso aos cargos do cursus honorum. Então,
a hierarquia das magistraturas romanas, os plebeus puderam ser, né, eleitos questores, edis, pretores e cônsuls, também sacerdotes, e assim sucessivamente. Então, a estrutura governativa da Roma Antiga estava organizada em uma carreira de magistraturas para os quais você era eleito, seja as magistraturas exclusivas dos plebeus, como os tribunos da plebe, mas também as magistraturas comuns a patrícios e plebeus, os questores, responsável pela arrecadação, os edis curus, responsável pela manutenção da cidade, dos festejos, das obras públicas, do abastecimento. Até hoje, disse das prefeituras municipais, né, que são a edilidade, né, com base nas atribuições do edil, os pretores, que cuidavam da função judicial, né, dos tribunais, e efetivamente os cônsuls, que são aqueles imbuídos da função executiva, que eram eleitos, né, por um ano, 12 meses, e ora a cada mês um ou outro assumia a proeminência, mas ambos desenvolviam essa ação e podiam vetar as ações do outro. O conceito de veto era muito importante na Roma Antiga porque toda a estrutura da república foi pensada e estruturada para evitar que houvesse a volta da monarquia, ou seja, evitar que um único político conseguisse juntar poder o suficiente para dominar sozinho os destinos da cidade. Esses dois cargos, de pretor e de cônsul, possuíam imperium, ou seja, possuíam a faculdade de, dentro dos ditames legais, encabeçar tropas militares e promover campanhas militares, e você tinha magistraturas extraordinárias, como, por exemplo, a censura, que era responsável pela moral da cidade e por catalogar a lista dos cidadãos elegíveis ao Senado. Então, a censura era uma magistratura muito importante porque definia as possibilidades de acesso ao Senado. O Senado mudou muito ao longo da história da República, mas no auge do período republicano, para você ser senador, você tinha que já ter sido magistrado. E, portanto, o magistrado era uma reunião de todas as pessoas que já tinham experiência administrativa e emitiam senatus consultum, ou seja, recomendações aos magistrados em atuação naquele ano e que geralmente respeitavam as decisões do Senado não por sua carga legal, que inicialmente não tinham, mas por sua auctoritas, ou seja, pela sua autoridade dada a ser o conselho daqueles cidadãos experimentados, geralmente mais abastados, geralmente mais distintivos da cidade. E você tinha uma magistratura extraordinária, que era o ditador, que era uma magistratura temporária, originalmente de apenas 6 meses, para, em casos de emergência, ter uma pessoa que possui o poder extraordinário, não limitado legalmente, não limitado pelo direito, para resolver crises de grande emergência. E era o Senado que emitia o senatus consultum ultimum, que estabelecia a ditadura. O exemplo clássico, né, de uma pessoa que é reputada por exercer a virtude cívica romana, e perceba que o povo romano, apesar da civilização greco-romana não ter exatamente a mesma proclividade filosófica dos gregos, tinha uma proclividade política e prática muito forte que estruturou as virtudes cívicas que eram demandadas dos cidadãos. Aqui você tem um quadro que representa o ditador Cincinnatus, que se tornou um modelo de virtude cívica da Roma Antiga, porque 2 vezes a ele foi oferecido o posto de ditador, ele exerceu a ditadura e renunciou a ela assim que conteve a crise. Ele foi ditador 2 vezes, uma para conter uma invasão externa, e teve realmente um sucesso militar em conter essa invasão, e outra para conter, né, uma agitação política interna. Ele resolveu os 2 problemas e, ao resolver, mesmo antes do seu termo da ditadura, renunciou ao cargo e voltou à sua fazenda para pastorear as suas terras como um cidadão comum. Ele se tornou um símbolo desse despreendimento em relação ao poder e de, apesar de ter em si o respeito dos seus cidadãos e o exercício do poder político supremo, não buscar, através disso, tomar
o poder último da República. Então, na República você tem, né, esse auge de leis republicanas, inclusive deu-se ao povo, estabelecido em assembleias, né, o poder de editar plebiscitos, ou seja, uma legislação feita pela plebe, que originalmente vinculava só a plebe, mas posteriormente vinculou plebe e patrícios. Então, era no povo reunido em assembleia, seja assembleia tribunata, assembleia curiata, assembleia centuriata, você tinha no povo o poder de aprovar as leis. Sempre era um magistrado que tinha a faculdade de propor uma legislação frente à Assembleia. A Assembleia se reunia no campo de Marte, nas 3 formas de Assembleia que eu citei, dependendo do objeto da deliberação, e era a partir da deliberação pública da Assembleia que você tinha a emissão de legislação. É claro que ainda era uma república profundamente democrática, porque são os patrícios que detêm as terras e as principais atividades comerciais, que empregam os plebeus, que têm o seu sistema de clientela, ou seja, de plebeus que trabalhavam ou defendiam a causa de um patrício em troca de proteção, em troca de sustento. Então é claro que a proeminência do poder político ainda estava na aristocracia patrícia, mas você tem realmente uma república que combina 3 elementos, e como muito bem disse Políbio, né, Roma era um governo misto, que misturava as formas tradicionais gregas de governo. Você tinha um elemento, então, monárquico na dualidade dos cônsules, que exerciam no ano a função executiva. Você tinha a aristocracia reunida em Senado, e você tinha o elemento democrático nas assembleias populares. Então, o governo de Roma era um governo que misturava as 3 formas clássicas de governo e chegou a esse auge, e é por isso que aqui nós temos o estandarte, né, de Roma, a águia, que é o símbolo do deus Júpiter, se tornou também o símbolo da cidade e o símbolo, né, do sistema político e das legiões. Inclusive a águia dourada era o símbolo de cada legião, e você tem o lema famoso que marcou a República e a Roma Antiga desde então, que é SPQR, Senatus Populusque Romanus, né, o Senado e o povo de Roma, que definia esse sistema político. Essa República Romana nascente, que se desenvolveu como um poder regional na Itália, entra em confronto com a sua rival no Mediterrâneo Ocidental, que é a República Cartaginense, também, né, que é o Império de Cartago, que era um império de natureza púnica, ou seja, de ascendência fenícia, tal qual nós comentamos na nossa aula sobre os fenícios. Os cartaginenses também tinham magistraturas eletivas, e aqui nós temos um mapa da Segunda Guerra Púnica. Foram 3 guerras púnicas do ano 241 a.C. até o ano 146 a.C., e a Segunda Guerra Púnica é a mais famosa por ter como representante, né, militar dos cartaginenses o famoso Aníbal Barca, né, ou Hannibal, como ele era conhecido, que chegou realmente a invadir a Itália e foi derrotado na Batalha de Zama. Mas com as 3 guerras púnicas e a República sendo vitoriosa e destruindo e absorvendo o Império Cartaginense, você tem efetivamente um período de forte expansão militar e territorial da Roma antiga. Então, essa Roma que encontra prosperidade no seu regime político, que encontra, né, esse sistema próprio republicano, e que encontra esse período de expansão militar, é muito bem sucedida do ponto de vista da vitória sobre seus inimigos externos, mas sempre está presente a questão interna, que é a questão efetivamente social das condições de vida da população plebeia e dos dominados por Roma. Aqui nós temos uma estátua dos irmãos Graco, que foram 2 tribunos da plebe, que lideraram movimentos em prol de reivindicações
da plebe, especialmente sobre reforma agrária. Ambos foram assassinados com alguns anos entre si. Um irmão sucedeu o outro no tribunato após o seu assassinato, mas ambos foram assassinados por turbas liderados pelos patrícios. E a crise dos irmãos Graco marca, então, esse período de declínio do sistema político republicano, que efetivamente passa a se diferenciar em dois grupos: os optimates, né, os melhores, que eram os representantes da classe patrícia, e os populares, que eram os defensores da classe plebeia, mesmo que alguns dos líderes do Partido Popular fossem patrícios de nascença, mas que constituíam a sua base eleitoral, porque as magistraturas eram eletivas, e a sua base realmente de poder e de ação política na plebe. Então você tem uma série de embates entre optimates e populares ao longo do sistema político, um deles nos irmãos Graco, outros na famosa Guerra Civil entre Mário e Sulla. Aqui nós temos o general Mário e o general Sulla, Mário representando os populares e Sulla representando os optimates e a causa senatorial, efetivamente. Sulla foi o primeiro a invadir efetivamente a cidade. Roma era uma zona desmilitarizada, mas em alguns momentos, especialmente no declínio da República, foi ocupada militarmente, uma dessas por Sulla, que emitiu as famosas proscrições de Sulla, né, declarando partidários de Mário como inimigos do Estado, e, portanto, qualquer pessoa poderia legalmente, né, assassinar os proscritos, e em troca do Estado, que confiscaria os bens do proscrito, receber uma parcela desses bens. Mas o que estava em jogo aqui efetivamente era o centro de poder, seja na aristocracia, seja em líderes mais carismáticos, representantes dos populares. E aqui os populares também eram conhecidos pela sua natureza também não apenas popular, não exatamente democrática, mas populista, né? Pessoas que buscavam ascender politicamente, né, concedendo as reivindicações e os desejos da plebe. Após a guerra civil entre Mário e Sulla, e o vencedor realmente foi Sulla, que também no final da vida se aposentou, digamos assim, da política, você tem, por exemplo, um dos mais famosos casos, que é o caso da conspiração de Catilina, que Lúcio Sérgio Catilina, que também era um patrício, apesar de tentar ascender politicamente na defesa, né, das reivindicações populares, tenta promover um golpe de Estado, que é descoberto e contido pelo cônsul do ano de então, que era famosamente o cônsul Marco Túlio Cícero, grande advogado, orador, político, pensador da época, que efetivamente conseguiu debelar a revolta de Catilina e foi declarado pelo Senado como o pai da pátria, o primeiro pai da pátria, que depois seria um dos títulos imperiais. Mas é essa sucessão de conflitos entre optimates e populares que dará o tom do fim da República, até opor, de um lado, Cneo Pompeu Magno e Caio Júlio César. Então, Gnaeus Pompei Magno e Caio Júlio César formaram um dos triunviratos, porque também entre o confronto político de optimates populares, vários compromissos políticos tentaram ser arranjados, e um deles foi o primeiro triunvirato, que foi um governo informal de 3 grandes nomes, né, de Pompeu, de César e de Lépido. Entre Pompeu, César e Crasso. Crasso, que era o mais rico da história de Roma, e que, né, o nome dele se tornou símbolo, né, de um erro fatal, né, um erro crasso, por causa das suas pífias derrotas contra os partas, o que levou ao seu declínio político.
Mas, efetivamente, o conflito entre Pompeu Grande e César, que eram dois grandes conquistadores, alguns dos maiores conquistadores da Roma Antiga. Você tem, por exemplo, Pompeu já foi citado como tendo feito grandes conquistas no Oriente, conquistou, por exemplo, ganhou a guerra contra Mitrídates, ganhou a guerra contra os Seleucidas, anexou a Palestina, livrou o Mediterrâneo dos piratas, era considerado um grande general. No início, né, da parceria com Júlio César e com Crasso, era digamos, o parceiro sênior, aquele que tinha mais idade, mais experiência e mais autoridade social. E Júlio César, que é famoso por ter feito grandes conquistas ao Ocidente. Então, as guerras gálicas, especialmente, né, a conquista da Gália, da atual França, a invasão da Bretanha, também atuou militarmente na Espanha. Então, ironicamente, é justamente no período de maior declínio da República que há a maior e mais rápida expansão territorial. É justamente no primeiro século antes de Cristo, que é o período de crise da República, que você tem a grande expansão. E isso também é uma das causas do conflito, porque, primeiro, a expansão militar gera uma concentração de poder no sistema político romano, que, né, gera as ambições dos políticos em ocupar esse locus de poder, também um influxo enorme de riquezas, um influxo enorme de escravos, um influxo enorme de, realmente, um império continental que ficou a cargo de um sistema político formatado para ser um sistema político regional, né? Cuidar especialmente, né, do governo da cidade de Roma, que passou então a ter que governar o mundo de uma certa forma. E é justamente nessa guerra civil que você tem, é claro, a vitória de Júlio César, que cruza o Rubicão, que era o rio que estabelecia a divisória da Itália e, portanto, a zona desmilitarizada da República Romana, e ao fazer isso ele efetivamente consegue dominar Roma. Pompeu, né, tenta-se organizar exércitos na Grécia, é derrotado na Batalha de Farsália e depois assassinado tentando se refugiar no Egito. É no Egito que também César, buscando Pompeu, acabaria por ter um caso com a rainha Cleópatra, a última da dinastia ptolomaica helenizada, né, pós divisões do Império de Alexandre o Grande, e acaba tendo um filho também com Cleópatra, que era Ptolomeu Cesarião, que teria um papel importante também na derrocada da República Romana. Mas Júlio César, então, proclama-se ditador, posteriormente ditador vitalício, e a diferença de ditador vitalício para rei era muito pequena para acalmar os romanos, que efetivamente um grupo de patrícios assassina Júlio César dentro do Senado, dentro inclusive do Teatro de Pompeu, que era uma das condições. Júlio César foi assassinado diante da estátua do seu maior rival, do general Pompeu. Então você tem o assassinato de César como um dos últimos fôlegos da classe patrícia, evitando ao máximo ter o seu status quo da república tradicional derrubada por um general populista, como era o partido cesariano. Você tem, então, após o assassinato de Júlio César, mais uma guerra civil. Então você tem sequências de guerras civis entre agora os seus herdeiros políticos, o segundo triunvirato que foi legalizado, que foi efetivamente parte da legislação da época, né? Os três homens para a regulação da República: Marco Antônio, companheiro de guerra de Júlio César; Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César e foi adotado no seu testamento e, portanto, passou a se chamar Otávio Caio Júlio César; e Lépidos, que também era um dos generais de César e que possuía o título de Pontifex Maximus, ou seja, de sumo pontífice da religião romana. Esse terceiro era realmente o mais fraco e foi depois proscrito até realmente o poder de Roma estar entre Otávio e Marco Antônio, que lideram a guerra civil contra os libertadores, ou seja, contra o grupo político que assassinou César, que era representado por Brutus, que era um descendente do fundador da República e que sentia o peso moral de impedir a volta da monarquia e portanto, liderou o assassinato de Júlio César.
e, por exemplo, Cássio Longinos. Então, após as guerras, né, de Sulla contra Mário, após as guerras de Pompeu contra César, tem as guerras entre os libertadores e o partido cesariano, e depois da vitória, apesar de uma curta duração de paz entre Antônio e Otávio, também a guerra civil entre Antônio e Otávio. Otávio, que ficou em Roma, cuidando da parte ocidental do Império, né, consegue, apesar de ser o líder do partido cesariano, chegar a um bom termo com a elite patrícia senatorial, e Marco Antônio, que foi governar a parte oriental do Império e teve um caso, casou-se com a rainha Cleópatra, era visto cada vez mais como representante esse estilo oriental de governar, ou seja, dessas monarquias divinas, absolutas, e que, portanto, representava uma ameaça ao modo de vida tradicional da civilização romana, agora representado por Otávio. Então, nesse embate, você tem a última guerra civil, né, a quarta guerra civil, num curto espaço de tempo, em que Otávio vence Antônio e Cleópatra na Batalha de Actium e domina, anexa o Egito, encerrando a 30ª dinastia do Antigo Egito, né, encerrando o período do Antigo Egito, tal como dito na nossa primeira aula. E é realmente Augustus, né, que é Otávio, após o ano 27, recebeu o título de Augustus, que efetivamente domina esse sistema político e fará, né, a transição de república para império. Nós vamos encerrar a aula por aqui, apenas para fechar esse período da república, e na próxima aula nós vamos continuar falando sobre o Império Romano já propriamente dito.